primeiro ano 2021, né? A gente vai. Toda aula minha eu inicio fazendo, né? Então vocês vão se acostumando, porque é assim desde sempre, né? Quem já foi meu aluno já sabe. Olha só. Vamos iniciar, né, um conteúdo que, na verdade, é uma continuação de introdução à química, né? São termos importantes que é interessante a gente aprender. Mas faz parte do conteúdo, faz parte da série de vocês do primeiro ano, faz parte desse processo de introdução à química mesmo, tá? Olha só, eu imaginei até que a gente ia estar vendo essa aula presencialmente, né? Mas deu uma. Ou né, de novo, disfarça. Mas estamos vendo aí os detalhes, né? Arrumando tudo direitinho para poder voltar com segurança. E mesmo com toda a segurança, a gente sabe que a gente também corre riscos. Mas vamos que vamos. Vamos ver no que vai dar a nossa novela, né? Na nossa novela da vida real. Se a gente volta ou não volta. Olha só. Tem um termo que é importante, termos que são importantes da gente aprender, né? Que é o que é a união de átomos, moléculas, o que são substâncias, substância pura, mistura, tá? Isso é bem importante a gente saber. Inclusive, essas questõezinhas gostam de aparecer em vestibular ou Enem, tá certo? Principalmente vestibular, né? Mas agora a gente não sabe direito como é que vai ficar esse modelo de Enem, mas é importante a gente saber. Vamos lá, parar de conversinha. Eu tenho uma. Essa aula eu tenho nos slides, né? Eu sempre trabalho ela nos slides porque ela tem imagens e tudo e ajuda bastante. Como eu não tenho tempo de estar super editando, né? Além do mais com essa memória do meu computador que precisa formatar e eu não formatei. Aí eu não tenho como editar, ficar mostrando imagens e tal, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu até separei umas coisinhas aqui pra gente poder ver. E eu vou estar aqui, aí vocês vão estar vendo até o meu rosto mais claro, porque eu vou estar indo e voltando aqui no conteúdo, e o conteúdo está aqui numa aba aberta no PowerPoint. Pronto. Aí vamos lá. A gente vai. Aí eu tô aqui olhando para o conteúdo e olhando para vocês. A gente vai ver esse conteúdo de substância pura e mistura, né? E em geral, deixa eu voltar aqui para mim. Eu inicio essa pergunta falando o seguinte: a água que a gente bebe, será que a água que a gente bebe é uma substância pura ou é uma mistura? O que é que vocês acham? Em geral, eu abro essa pergunta, né, na sala de aula e aí eu fico ouvindo, né, vocês. Algumas pessoas falam que é, outras pessoas falam que não é, né? E o que é que vocês acham? Pensa aí, responde aí você e você mesmo em casa, né? Se você acha que a água que a gente bebe é uma substância pura ou uma mistura e por quê, né? Então vamos lá. Tô aqui com um copinho de água, tá? E agora, será que essa água é uma água pura? Com certeza, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês sabe que a água, ela é uma composição de H2O, né? São dois oxigênios, por isso que tem esse dois aqui no meio. Olha, vocês param de pensar ousadia, que eu não vou desenhar ousadia aqui no quadro, viu? Por favor. São dois oxigênios ligados a um hidrogênio. Ó, está havendo uma ligação aqui, né? Por isso que é H2O, né? Na verdade, esse 2 aqui refere-se a esses dois oxigênios que estão ligados a um hidrogênio. Vocês vão aprender direitinho como ocorre esse tipo de ligação quando vocês verem o conteúdo de ligações químicas, tá? O que é que você precisa entender? Nós temos aqui dois átomos de oxigênio. Deve ter alguém dando risada da besteira que eu falei no desenho, né? Disfarça. É melhor pessoalmente, é por isso que eu gosto da aula pessoalmente, porque a gente pega e dá risada junto na sala. Olha só, eu tenho dois oxigênios, dois átomos de oxigênio ligados a um hidrogênio. O hidrogênio já é outro elemento químico, não é verdade? Então, o que é que eu estou tendo aí? Eu estou tendo uma união de átomos, né? Formando aí moléculas. Nesse caso aqui, a molécula de água. Quando, vamos supor que você está na rua, né? Tá andando aqui em Buinal no centro, aí tá com sede. Aí vê uma lanchonetezinha e você pensa assim, poxa, eu vou comprar uma água para mim, né? Aí você, tem água mineral? Ah, tem. Aí pega a garrafinha e bebe, né? Você mata a sua sede. Você tá bebendo ali somente H2O? Será que é somente H2O? E agora? O que é que você faz? Vocês têm agora uma tarefinha de casa, que não precisa me falar, é só por curiosidade.
Você vai procurar um rótulo de garrafa de água mineral. É que aqui eu tirei todos os rótulos das garrafas que tem. Mas você vai procurar ali onde tem aquele plásticozinho que tem o nome da marca e tudo, da água. Aí você vai procurar e vai ver a lista lá do que tem. Aí você vai ver que não só tem H2O, que vão ter outros elementos químicos também. Tá certo? Aí, o que é que acontece? Se eu não só tenho as moléculas de água, de H2O, eu tenho outros elementos químicos também. Então, a água que a gente bebe já não é considerada mais uma água exatamente pura, tá certo? E não faz mal isso daí não, viu, gente? Não quer dizer que não há água potável, quer dizer que é uma água que tem outros elementos químicos também. Essa água aqui que eu peguei é uma água da torneira, então com certeza ela vai ter cloro, né? A gente sabe que vem cloro, que tem outras substâncias com flúor também. Então ela é uma mistura. Agora, o que é que vai ser a água pura? A água pura ela é uma água destilada. E essa água destilada, ela em geral é utilizada em laboratórios, né, para fazer experimentos químicos. O que é que acontece? Às vezes acontece que a gente está estudando química e aí a gente sabe que a água, né, é uma mistura e aí tá lá falando que a água é pura. Então você vai ver, analisar a questão. Se a questão tá dando a entender que a água é pura e ela tá só sendo misturada lá a uma outra coisa, você considera que a água tá pura, tá? Então você não precisa levar o pé da letra, não, essa água é uma mistura. Vai depender muito das questões, tá certo? Então a gente acabou de ver aí uma curiosidade, deixa eu dar seguimento aqui, que eu tô demorando demais, enrolando demais falando com vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Cadê? Pronto. Aí tem exemplos de substâncias que são puras. Aí vem outro exemplo. O oxigênio, o gás oxigênio é O2. O2 significa que é uma união de dois átomos de oxigênio. Isso daqui significa a ligação entre esses dois oxigênios. Formou o gás oxigênio. Aí o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é H2. É a mesma coisa. H é hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês a imagem. Tá. Ligado para vocês. Desculpa aí, gente, se vocês ouviram aqui meu celular, que eu esqueci de colocar no silencioso para gravar o vídeo. E ele vai ficar me atrapalhando e me desconcentrando. E eu não vou cortar. Vocês vão ficar aí vendo essas coisas. Que é bom que fica natural, né? Se a gente estivesse no Google Meet, não ia ser assim, então. Olha só. Então, dois hidrogênios se ligando vai dar origem ao gás, né? Aí vamos ver aqui, dar continuidade. Aí tem a amônia. A amônia, gente, que todo mundo fala de amônia em geral porque a amônia está presente em produto de coisa de cabelo, né? De alisar cabelo. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar. A amônia é NH3. Veja, a água é H2O. A amônia é uma substância formada NH3, certo? Ela é formada por nitrogênio e hidrogênio, beleza? Aí, o que é que acontece? Tem uma classificação que é substância pura, que pode ser simples, e substância pura, que pode ser composta, tá? E o nome já fala, se ela é simples, ela é só formada por aquele mesmo elemento químico. Exemplo, o próprio oxigênio aqui, ó, o mesmo oxigênio. Oxigênio com oxigênio que forma o gás oxigênio. Hidrogênio com hidrogênio que forma o gás hidrogênio, tá? Então, isso daqui são exemplos de substâncias puras simples, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplo de substâncias puras. Se eu só tenho amônia, eu só tenho amônia. Só que ela é formada por elementos químicos diferentes. A gente viu aqui nitrogênios, né? Com hidrogênio. A gente viu aqui hidrogênio com oxigênio. Então, são elementos químicos, né? São átomos diferentes, mas eles estão formando uma molécula só ali. Então, é uma substância pura, só que ela é considerada composta, porque é formada por átomos diferentes. Tá certo, gente? Façam as suas anotações, que isso é importante para vocês responderem a prova, tá? Então, anotem aí, vai pausando, fazendo suas anotações, que ajuda até a não ficar tão chato, ficar só olhando para minha cara aqui, que deve ser chato demais, né?
Vamos lá. Se é chato na sala de aula, imagina aqui, né? Ficar olhando pra minha cara de sassa. Vou dar um pause aqui no meu vídeo, mas eu volto agora para vocês, porque eu vou apagar isso daqui para a gente começar a falar sobre mistura, tá? Só um momentinho. Já apaguei meu quadro. Vamos lá falar sobre mistura. Peraí. Pronto. Se eu pego, gente, veja, a gente estava falando sobre substância pura simples ou composta, né? Que vai ser aquela substância que ela é formada ali por ligações de elementos químicos diferentes. Só que se eu pego essa substância, né, seja pura ou não, e eu junto com mais outra substância, então eu estou formando uma mistura, eu estou misturando aí substâncias diferentes, né? Aí, vamos lá. Exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí, gente, é porque eu tenho que ficar tirando de lá e colocando aqui, abafa. Então, olha só. Se eu pego um copo com água aqui, tá? Aqui tá meu copo com água, a água tá da torneira. No meu copo de extrato, eu não peguei um copo chique pra mostrar pra vocês. Peguei um copo de extrato pra vocês verem que eu sou raiz, tá? Aí, eu peguei aqui, eu tô aqui com sal, ó, sal. Isso é sal. Vou jogar aqui dentro e misturei. Faz de conta que essa água aqui não está sendo considerada, lembra que eu falei dos exemplos? Esta água aqui não está sendo considerada uma água como uma mistura, está sendo considerada como água pura. Né? Faz conta que é água pura, que não tem outros elementos, só tem aqui H2O. E aí agora eu peguei e misturei sal. Sal é o quê? Cloreto de sódio, né? Então eu peguei o cloreto de sódio aqui e transformei isso aqui numa mistura, tá? Que inclusive no segundo ano a gente vai ver que se chama também solução, isso daqui. Pronto, acabei de misturar. Essa água aqui não é mais a água pura. Faz de conta que só tinha H2O, tá certo? Pronto, um exemplo aí de mistura. E aí vem um outro conceito, que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos para o significado de palavra. Homo significa igual, hétero significa diferente, tá certo? Isso é importante para vários significados de palavras diferentes que tem a ver com química ou não. Homo significa igual, hétero diferente. Então, se eu digo que aquela mistura é homogênea, significa que eu estou vendo ali tudo igual, tudo uma fase só. Se uma mistura ela é heterogênea, significa que eu estou enxergando coisas diferentes ali naquele determinado material, tá certo? Aí vem um exemplo aqui, acabei de mexer o meu sal, né, na água. E aí, só que faz de conta que vocês não sabem ainda. E aí eu pego e mostro aqui para vocês, ó. Olha, gente, aqui um copo com água. Ó, tá aqui, bonitinho. Você não sabe se tem sal aqui. Até porque eu coloquei pouco sal também, né? Mas olha só, você não sabe que tem sal aqui. Mas tem. É uma mistura. Vocês acham que se eu tô só enxergando a água, eu vou dizer que essa mistura ela é homogênea. Por quê? Porque eu só tô enxergando a água. Eu só tô enxergando uma fase homogênea. Aí a gente chama de fases. Aquilo que você vai enxergar, eu chamo de fases. Aí eu vou dar um outro exemplo de uma substância homogênea para vocês. Eu tenho aqui um outro copinho, é água, viu, gente? Fecha a cara. Um outro copinho de água que eu coloquei aqui, tá? Não vem pra cá dizer, depois tá dizendo, ó, Charles, a professora Bruna tá tomando cachaça na aula. Não, aqui é água, que eu peguei o copinho, porque é bonitinho, né? Eu peguei um copo de extrato e peguei um copinho de cachaça pra vocês verem. Aí é água. Só que aí eu peguei aqui, vocês já sabem o que é álcool, né? A vida da gente agora é mexer com álcool, né? Por causa dessa pandemia. Pronto, vou pegar esse álcool e vou colocar aqui. Faz de conta, né? Faz de conta que essa água era pura, que só tinha H2O, né? Esquece aquela parte que eu falei no início do vídeo. E aí eu misturei o álcool. Continua sendo água pura? Não. Você já sabe que então isso daqui é uma mistura. Só que se eu não falasse nada para vocês, né? Não, isso daí é só água. É água. Só que não.
É água com álcool, é uma mistura. E é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura homogênea, porque eu só estou enxergando uma fase aqui, eu só estou enxergando a água. Beleza, gente? Aí vamos aqui para a outra parte. Peguei uma outra água com um copinho chamado copo americano, né? Aquele copo de cerveja. E eu coloquei, o que é que vocês estão enxergando aqui? Ó. Conseguiram detectar o que é? Deixa eu vir para cá, para cá. Ó, ficou melhor aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui embaixo tem uma coisa, ó, e aqui tem outra. Eu coloquei um dedinho de água, gente, ó, um dedinho de água e adicionei o quê? Vocês já sabem o que é. Adicionei óleo. Deixa eu ver. Não, assim não dá para enxergar melhor, não. É horrível essas imagens, né? Imagem horrorosa. É óleo, água e óleo, ó. É uma substância agora pura, faz de conta que a água era pura, né? Que só tinha H2O. Eu adicionei o óleo, é uma mistura. Só que essa mistura vai ser homogênea ou heterogênea? Ah, estou enxergando coisas diferentes nesse copo. Hétero significa diferente, então é uma mistura heterogênea. Estão vendo aí a diferença? Se eu pegasse um copo, se eu pego essa água aqui com sal, vamos supor, você já sabe que é uma mistura homogênea. Só que aí eu pego e jogo brita, aquelas pedrinhas dentro. As pedrinhas vão parar aqui no fundo. Vai ser agora uma mistura homogênea ou heterogênea? Vai ser uma mistura heterogênea, tá? Só que se eu coloco as pedrinhas aqui no fundo, né? Eu coloquei as pedrinhas aqui. Eu estou enxergando as pedras e estou enxergando a água. Mas eu sei que tem sal. Então, tem quantos componentes aqui? Água, sal e pedra. Mas eu só estou enxergando o quê? Água e pedra. Só estou enxergando água e pedra. Então, ele tem 3 componentes, porém, eu só estou enxergando 2 fases. Então, quando falar fase, você vai lembrar aquilo que você está enxergando. Componente é aquilo que tem ali dentro. Exemplo, meu copinho aqui. A gente sabe que tem o que aqui? O álcool, 70%, e água, né? Tem quantos componentes? 2. Mas eu só estou enxergando o quê? Só estou enxergando a água, né? Então, ele tem uma fase, só que ele possui quantos componentes? 2 componentes. E no caso da água com óleo, ele tem quantos componentes? Ele tem água e ele tem óleo. E eu estou enxergando quantas fases? Eu estou enxergando a água e eu estou enxergando o óleo. Então, ele tem 2 fases. Entenderam? Fases vai ser aquilo que você enxerga. Componente é aquilo que está ali dentro. Tá certo? Independente de você enxergar ou não. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esteja esquecendo de falar com vocês. Não, não estou esquecendo, não. Só uma observação rapidinho é que em questões de vestibular e Enem, se tiver o recipiente fechado, né, se tiver uma tampa aqui fechada, é considerado o gás que está aqui dentro, certo? Se tiver aberto, não é considerado. Se eu fechei, é considerado o que está aqui dentro. Mas isso não, vocês não precisam se preocupar, é apenas uma observação. Depois, pessoalmente, a gente fala melhor sobre isso, tá bom? Para a aula não ficar longa e chata, vou finalizar agora. Um beijo para vocês, boas anotações, bons estudos para vocês. E até a próxima. Beijo!